e autoridade para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Aqui estamos não somente para adorá-lo, mas também para ouvir aquilo que Ele tem direcionado ao nosso coração. Porque mesmo estando ministrando, a palavra também vem ao meu coração falar comigo em minha vida, porque reconheço que preciso todos os dias ser orientado e ser fortalecido pela palavra de Deus. E nesta noite Deus colocou um tema ao meu coração, uma palavra, o qual se encontra em 1 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 16. Aleluia, Senhor. Obrigado. 1 Samuel 16. Estarei lendo o versículo 18. Depois estaremos meditando em alguns livros, alguns textos, aliás, dentro deste mesmo livro. 1 Samuel 16, versículo 18 e o versículo 19 também, né? O qual o tema desta mensagem: erguidos por Deus, do pó para o pódio. Glória a Deus. Aleluia. Dentro desta mensagem, o qual o Senhor colocou em meu coração, alguns dias atrás eu estava pesquisando e essa mensagem falando no meu coração, e hoje lendo alguns livros, lendo este texto, o Senhor me trouxe uma referência para a mensagem nesta noite. Pode ter certeza que Ele tem algo preparado para mim. Basta ficarmos atentos àquilo que Ele quer falar conosco. Erguidos por Deus, do pó. Aleluia! Nós não estamos aqui por mérito nosso. Fomos erguidos, levantados, resgatados por Deus para que estamos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu um dos moços, viu um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem e é forte e é valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou um mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, porque está com as ovelhas. Nessa introdução, ao qual estaremos entrando agora, depois estaremos indo um pouco à frente sobre essa mensagem. Muitos conhecem neste texto, muitos conhecem a história de Davi, um homem ao qual segundo o coração de Deus. Quando estavam os jovens cantando aqui, já quero também compartilhar um momento ao qual o Senhor me mostrou, não somente alguns jovens, mas uma grande multidão de vozes cantando com Deus. O Senhor me falava muito forte na vida daqueles jovens, a simplicidade, o filho da nossa mamãe, a simplicidade, a alegria o qual tem no coração de servir o Senhor. Que Deus continue abençoando, pode ter certeza que Deus vai te honrar diante dessa vida, porque Deus conhece o teu coração. Aleluia. E vemos neste texto, um texto muito conhecido pelos irmãos, o qual um jovem ainda, como vem dizer o texto, apacentador de ovelhas. Vemos a simplicidade de Davi, não era alguém ao qual estava em destaque no meio de movimentos, em meio de festas, em meio de situações onde muitos estavam, mas estavam num lugar importante, que era cuidando das coisas do seu pai, das suas ovelhas. Ou quando lemos este texto aqui, vemos que era um homem que se diferenciava, porque vem dizer o texto que ele era um homem onde era valente, era um homem de guerra e um homem de boa aparência, e o principal é algo qual é importante e é algo que você pode ter todos os outros requisitos, mas se não tiver o Senhor, porque vem dizer no finalzinho do versículo 18, e o Senhor é com ele. Aleluia. Quando vemos o texto onde Saul era perturbado pelo espírito, e ali procuravam alguém ao qual fosse tocar um instrumento, a harpa, para que viesse aquele espírito maligno se retirar da vida de Saul. E foi perguntado a alguém. E quando nós olhamos este texto, o Senhor faz lembrar de alguém que está lá no campo, alguém que não está aos olhos muitas vezes de holofotes, alguém que muitas vezes não está em destaque, mas nós vemos que é lembrar
E quando nós vemos os requisitos deste homem, um homem no pasto, um homem onde fora dos olhos de muitos, mas um homem com princípios, um homem onde era cheio da presença do Senhor, um homem onde tinha sido ungido, o qual ainda mesmo sendo ungido, mas estava cuidando de ovelha, porque ele sabia que no tempo determinado algo sobre a vida dele ia acontecer. E nesta noite eu quero profetizar para você que o Senhor te escolheu. Por mais que você esteja vivendo um momento difícil, mas a promessa lá de trás, aonde você irá alcançar, aonde Deus irá mostrar as maravilhas e a bênção para a tua casa, para o teu lar. Pode ter certeza que por mais que você não esteja vivendo de momento, mas a promessa irá acontecer na tua vida. Porque vemos Davi, um homem, um jovem ainda lá atrás, aonde foi ungido por Samuel, aonde era segundo o coração de Deus, e vemos aqui os requisitos o qual tinha na vida dele. Um homem de boa aparência, um homem onde o que estava na mão dele, ele cuidava, ele se importava. Era alguém o qual quando se retirava, quando era chamado, se nós olharmos o texto do versículo do capítulo 16, alguns capítulos a seguir, vem dizer que quando ele era chamado, ele não largava suas ovelhas sozinho. Ele deixava alguém cuidando das ovelhas, porque ele sabia do compromisso que ele tinha com aquelas ovelhas. Isso me chamou algo a atenção, algo muito importante, porque quando Deus tem um chamado em nossa vida, muitas vezes menosprezamos as coisas simples, mas tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, faça com excelência, faça com sabedoria, porque vemos que Davi era este homem, um homem ao qual se importava com aquilo que estava nas mãos dele. Quando nós vemos um exemplo claro também, a vida de um pequeno jovem ainda, o qual vem dizer no texto, jovem José, aos 17 anos, onde vem dizer que ele se importava com as coisas do pai, e já vi pregadores dizer que José era fofoqueiro, não. Porque vem dizer o texto que ele trazia uma má fama dos seus irmãos ao seu pai. Mas não, isso não considera como um fofoqueiro, mas sim como alguém o qual era responsável e se preocupava com as coisas do seu pai. Ele não ali compartilhava com aquele momento onde os seus irmãos viviam, onde os seus irmãos faziam de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Mas ele se colocava ali de frente, pai, não estão fazendo conforme o Senhor ordenou, não estou fazendo conforme a tua vontade. E aqui vemos este exemplo claro de jovens ainda, mesmo não reconhecido por muitos, mesmo até desprezado pela família, mas foram homens mais à frente, que foram elevados pelo Senhor, foram tirados do anonimato e foram colocados com poderes para levantar nações, para estar direcionando povos, para estar fazendo a vontade de Deus. E nesta noite tem homens e mulheres aqui, onde muitas vezes aos olhos da sociedade, aos olhos de muitos, você não está sendo percebido, mas há um Deus no céu, onde está contemplando a cada momento o choro, as lágrimas pelas madrugadas, e pode ter certeza que estas madrugadas não são em vão. Estes choros não são em vão. Há um Deus que a todo momento está contemplando. Muitas vezes você não conta para ninguém, no oculto você está sofrendo, você está chorando, e o Senhor me impulsiona para estar falando isso nesta noite, porque há corações que muitas vezes adentram sobre esta casa. Só Deus sabe o dia que você enfrentou, só Deus sabe o processo que você enfrentou, mas tenha fé que aquele que começou a boa obra, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Aquele que está no controle de todas as coisas, ele não perde batalha. Foi lido aqui no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor. A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança não está no prefeito, no governador, no presidente, não, porque estas cadeiras que estão sobre essa terra estão muito abaixo do trono de Deus que tem poder. É lá em cima quem tem autoridade, é no trono do céu, é Ele que manda e desmanda e faz e desfaz, é Ele que tem autoridade para fazer muito mais do que pensamos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E vemos neste texto, vem dizer que Saul enviou um mensageiro a Jessé dizendo: envia-me Davi teu filho, porque está com as ovelhas. É muito importante isso. E a Bíblia é muito linda em se dizer, porque ela não deixa nada passar abatido.
Porque podemos dizer, se fôssemos nós, não ia se importar com as ovelhas, não ia escrever, não. Chama fulano lá na casa dele. Mas a Bíblia é clara em dizer, aquele que está com as ovelhas, aquele que é compromissado, aquele que está zelando, aquele ao qual muitas vezes aos olhos dos outros não é nada, porque aos olhos dos seus irmãos, quando ele chega em certo momento, enquanto Golias estava ali afrontando o povo de Israel, um dos seus irmãos diz: o que está fazendo aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Vemos ali que dentro da sua família mesmo havia palavras de desprezo contra a vida de Davi, mas não imaginavam que estavam diante do rei, diante de alguém ao qual ia fazer um marco, ao qual ia deixar um legado, ou qual ia deixar uma história marcada. Estavam diante do seu próprio rei, a sua própria família estava diante do rei. Aleluia, Jesus. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos, nós nos menosprezamos, podemos assim dizer. Nós nos deixamos, nós mesmos nos olhamos e achamos que somos incapazes. Mas entenda que se Deus te chamou, se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele tem algo reservado para a tua casa. É porque Ele tem algo reservado para a tua casa e para a tua família. Quando os jovens estavam cantando aqui, quando eu ouvi a voz de multidão, Deus falava ao meu coração que através deles é que virão os outros jovens. É através dos nossos filhos, através daqueles que estão no nosso lar, que mais serão alcançados. Porque eles estão para fazer a diferença. Quantos lá fora estão perdidos e os nossos estão aqui? E nós temos que orar e interceder para que eles possam fazer a diferença nesta terra, para que possam ser influenciadores, para que mais ainda possam agregar e seguir este caminho ao qual nós estamos seguindo. Porque nós sabemos que pela Bíblia, por tudo o qual está ocorrendo à nossa volta, muito perto está a vida do Senhor. Aleluia. E foi falado pelo Júlio na quinta-feira, ali na sede, uma palavra poderosa de irmão Júlio, onde há muitos lugares onde já não estão mais pregando isso, onde não estão mais pregando a vinda do Senhor, onde não estão pregando mais a vida eterna também como a perdição eterna. Aleluia. Mas graças a Deus que ainda aqui é um povo onde prega a palavra, a verdade, onde está direcionando, aleluia, a tua vida, a tua alma para a salvação, para a vida eterna. E eu tenho certeza que esta casa alcançará em nome de Jesus. E é este caminho que devemos trilhar. E voltando a este texto, vemos um jovem desconhecido ainda. E quando eu olho para esta mensagem, eu estava comentando com o pastor certos dias atrás, que quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, há uma diferença. Como havia diferença nesse jovem, mas como assim uma diferença? Porque quando nós olhamos mais à frente, vem dizer, no capítulo 17 em diante, quando Golias vem afrontar o povo de Israel, um homem gigante, um homem de força, um homem de guerra, e Davi, aos olhos de muito, apenas um cuidador de ovelha. Mas quando nós olhamos a este jovem, nós vemos que aquilo o qual tinha sobre a vida dele era diferente daqueles que estavam ali, muitas vezes até fardados, com a sua espada, com o seu escudo, com o seu capacete. Mas o que era diferente? Que eles podiam ter até talento, mas não tinham unção. E é algo como muitas vezes quando nós olhamos os nossos dias de hoje, quantos lugares estão abarrotados de pessoas, onde louvam bonito, aonde a sua voz é uma voz com eloquência, mas muitas vezes não tem unção para cantar. Muitas vezes perdeu o brilho do Espírito Santo. Mas eu me alegro quando eu vejo, mesmo na simplicidade, pessoas louvando o hino da harpa, muitas vezes até trocando a letra uma pela outra, mas nos alegramos porque há uma unção diante daquela vida. Há uma unção a partir do momento que ela começa a cantar. Sentimos a presença de Deus, sentimos a alegria no ambiente. Entenda que não precisa ter destaques na parede, luzes brilhantes, mas o importante é que esteja a presença do Senhor. O importante é que as pessoas estejam cheias da unção do Senhor. Porque vemos que Davi não venceu o gigante com os instrumentos, com os pretextos o qual ele tinha ali, como o exército tinha, não. E quando eu comentei com o pastor sobre a diferença, o Senhor me fez lembrar deste texto com Davi. Porque talento, irmãos, é diferente de unção. Porque quando nós olhamos talento até Chitãozinho, Chororó tem, cantam com a maravilha.
cantam que é um canarinho. Mas quando nós olhamos o dom, quando nós vemos a unção, a partir do momento que canta a presença do Senhor, Glória a Deus. aleluia, é diferente. Quantas vezes vemos pessoas louvando e até a sua voz é linda, mas deixou de buscar, deixou de orar, porque muitas vezes não, a minha voz já está boa, já vai agradar. Não, se não buscar, se não descer na oração, se não orar, se não jejuar, Deus não usa. É apenas um momento, uma alegria sim. Mas quando a pessoa busca a presença do Senhor, quando a pessoa se derrama aos pés de Deus, Deus usa com autoridade, Deus usa com poder. E aqui nesta noite há homens e mulheres, onde Deus derramou autoridade. Não ligue para aquilo ao qual os outros vão dizer. Deus te escolheu, Deus te trouxe até aqui para ser uma ferramenta nas mãos do Senhor. Você é um canal de bênção neste lugar. Você é um instrumento para combater todo o mal, toda a cilada, tudo aquilo que o inimigo tem tentado ou tentado contra esta obra, contra a tua casa, contra a tua família. Pode ter certeza que através da tua vida cairá por terra em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. E como eu mencionei, ainda falei, né, vamos, sei que é filmado, mas até o Pablo Marçal tem talento. Mas e a unção? Cadê a unção? E eu me alegro quando vejo pessoas, até muitas vezes sem um estudo, porque há muito tempo atrás, irmãos, não sou tão velho assim, mas ainda contemplei, né, no início da Assembleia, onde nós iniciamos os primeiros passos como criança ainda, pessoas aonde não tinham estudo, pessoas onde muitas vezes não sabia ler, trocava os versículos da Bíblia. Mas a partir do momento que lia um versículo apenas, Deus derramava uma autoridade, Deus derramava um poder, uma unção, e ali o Senhor usava poderosamente, porque não basta somente conhecermos a Bíblia de capa a capa, temos que viver ela no nosso dia a dia, temos que carregar em nosso coração, porque o salmista Davi, o salmista vem dizer que no Salmo 115, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Era essa a diferença que Davi tinha. Porque quando nós olhamos a diferença entre Davi e Saul, Saul brigava pelo trono, Saul brigava pela cadeira, Saul brigava pela sua posição. Mas quando nós olhamos Davi, a partir do momento que ele descobriu que a presença, que a arca da aliança não estava com o povo, que ele fez: eu quero brigar pela presença. Então não brigue pela posição, brigue pela presença do Senhor. Busque a presença do Senhor, porque a autoridade, irmãos, aqui, aleluia, é o Senhor. Não importa se temos crachá, se temos credencial, se temos a posição de presbítero, pastor, diaconisa, não. O importante é você buscar primeiramente a presença do Senhor. Porque há muitas pessoas aí fora, onde estão no anonimato, não tem credencial, mas estão fazendo a diferença também. E quantos lugares, infelizmente, onde se corromperam pela ganância do dinheiro. Lugares aí fora, onde quando nós ouvimos, nos entristecemos, porque os altares não estão cheios mais de homens cheios da presença, mas sim homens cheios de dinheiro, muitas vezes, que podem trazer um benefício para aquelas lideranças. E isso entristece, porque não há mais a presença do Senhor, não há mais alegria. O foco não é mais almas, o foco é meta e dinheiro. Mas graças a Deus que esta obra, o foco é alma, o foco é vidas, porque nós sabemos que foi pago um preço caro por mim e por você, e pela vida daqueles que estão lá fora também do lamaçal do pecado. É esses que o Senhor está em busca, é esses que o Senhor está procurando, com os corações sinceros, com aqueles que se importam com a obra do Senhor, com aqueles ao qual vem dizer o texto: são homens valentes, fortes, de guerra. Vemos que aqui nesse texto, versículo 18, Davi não tinha nem guerreado ainda, mas vemos que já há um requisito na vida dele, já há uma capacitação na vida dele. Por quê? Porque quando vinha um lobo, quando vinha um urso, quando vinha um leão, para ali querer ceifar a vida das suas ovelhas, ele não falava: não é só mais uma, não. Ele ia em guerra, ele ia brigar, ia defender aquilo que estava nas mãos dele. Não foi por acaso que o Senhor escolheu a Davi, porque quando nós olhamos, quando Samuel foi ungir os filhos de Jessé, e ali diante daquela mesa, diante daquela situação, diz a palavra que todos os filhos passaram diante de Samuel, e Samuel aos olhos dele dizendo assim: não, este tem boa aparência, este deve ser o rei.
Mas quando nós olhamos assim, se o homem, irmãos, olhasse para mim, se Deus olhasse, aliás, se Deus olhasse para mim e para você como um homem olha, nenhum de nós estaríamos aqui nesta noite. Nenhum de nós. Porque Samuel, mesmo sendo profeta, sacerdote e juiz, mas diante de uma situação, não, ele deve ser isso, mas também guiado por Deus, disse não. Deus disse não, não é isso. E se passou os seus filhos. E vem dizendo o texto, os irmãos sabem, se acabaram os filhos, em algumas traduções, se acabaram os mancebos, diz a palavra do Senhor, não, ainda há um. Ainda há um que está no pasto. Ainda há um aonde muitas vezes não é reconhecido. Mas é este que Deus quer usar. Deus quer tirar do lugar do anonimato para colocar numa posição. Não para que essa posição venha a ser exaltada sobre ele, mas que através da posição dele, o nome do Senhor venha a ser glorificado. Entenda, Deus não tirou você lá de fora para colocar aqui de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Através da tua vida, Deus será glorificado e você será honrado diante desta terra. Oh, aleluia. E mais à frente, no capítulo 17, no versículo 20, vem dizer assim, ó: no dia seguinte, Davi levantou-se de madrugada e deixou as ovelhas com o guarda. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao acampamento quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando a carga que trouxera com a guarda da bagagem, correu para a frente da batalha. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda falando com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate. Ele falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante e temeram grandemente. Diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel? A quem o matar o rei acumulará de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará a casa do seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto: que farão ao homem que matar a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o Deus dos exércitos vivo? Vemos que texto maravilhoso, em consequência, aquilo que nós estávamos mencionando, sobre um homem ao qual tinha um compromisso, um jovem ainda, mas ele era comprometido debaixo de uma autoridade do seu pai e da sua família. E diante daquela guerra, diante daquela situação, o seu pai ordena para que fosse levar alimento aos seus irmãos. E ele chega a ver aquele alvoroço, ele chega a ver aquela situação difícil, e nós aprendemos algo muito importante com isso. Que quando este jovem ainda, aos olhos de muito desprezado, quando ele vê uma situação difícil, o que ele quer fazer? Ele quer solucionar. Vemos um homem aonde ele se importou, não. Ele não está afrontando somente a nós, mas ao nosso Deus. E será que nós estamos defendendo esta bandeira? Só que nós estamos defendendo este Deus ao qual servimos. Mas como é que eu defendo este Deus? É pregando a sua palavra, é falando a verdade, é defendendo este evangelho, é levando a palavra dos Senhor a muitos. Por quê? Porque quando nós vemos vidas lá fora, quantas vidas o inimigo tem soprado no ouvido, se mata, tira a sua vida. Não compensa você ir para a igreja. Para quê? Para quem ir na quarta, na sexta e no domingo? E o que nós estamos fazendo para ir contra essas palavras? Nós temos que, com palavras positivas, guerrear. Porque quando nós vemos este texto, esse grande gigante estava ali colocando medo a este povo, mas havia um jovem esquecido por muitos, mas lembrado por Deus. E entenda que você pode ter sido esquecido por muito, pela tua família, pela tua casa, pelo teu ministério muitas vezes, mas entenda que tudo é um processo, tudo o Senhor está trabalhando, porque a palavra do Senhor vem nos dizer em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. Aleluia. Tudo está na direção do Senhor. Este momento teria que acontecer.
para que viesse mostrar que ali havia um jovem guerreiro, ali havia um jovem disposto. E entenda que Deus não está à procura de posição, porque muitas vezes nós achamos que, ou pensamos, não, eu vou fazer quando eu estiver na posição. Quando colocar um crachá, uma credencial, eu vou fazer, entenda não. Deus não está em busca de posição, Deus está em busca de quem está à disposição de fazer a obra do Senhor. Daquele que tem a vontade de fazer, daquele que tem vontade e desejo, não, eu quero vencer, eu quero lutar contra as armas do inimigo, não para que eu venha me sobressair o meu nome ser exaltado, porque vemos que aqui neste texto, Davi em nenhum momento ele queria ali ser exaltado, mas que o nome do Senhor fosse exaltado. Porque quando nós temos o texto longo para nós estarmos meditando em todos, mas aqui abreviando, nós vemos que diante de uma situação, quando ele se coloca à disposição e está pelejando, vem dizer o texto que quando Golias vem, ele começa a dar risada, ele começa a rir. Imagina, irmãos, um homem de guerra, um homem de luta, um homem onde tinha afrontado um exército inteiro. E isso me chama a atenção quando eu mencionei que diferentemente de dom e de unção, de talento e de unção, porque esses homens de guerra, os homens de mundo, tinham talento para guerrear, mas não tinham unção, se intimidaram naquela situação, ficaram com medo. E foi falado aqui nessa noite sobre tempestade, e muitas vezes nós nos colocamos nessa posição, diante o gigante, diante da tempestade, nós nos intimidamos e achamos que é pela nossa força, como já foi falado aqui nessa noite. E entenda que não é pela nossa força, não confiamos em homens, em cavalos, mas a nossa confiança é no Senhor. Davi não foi pela confiança dele, Davi não foi, não, tem uma funda aqui, presbítero meu, que aonde ele bate ela arrebenta a broca. Não, ele foi em nome do Senhor. A autoridade que este homem tinha, olha a força que este jovem tinha. E quando nós entendemos, irmãos, que a confiança não está em nós, nós não chegamos aqui porque nós somos bons, nós não passamos a pandemia porque nós se cuidamos melhor, que você passou mais álcool em gel, que você usou máscara mais do que os outros que infelizmente faleceram, como eu, perdi pessoas importantes da minha família. Nós não chegamos aqui por isso, não. Nós chegamos aqui porque é um propósito de Deus na minha e na tua vida. Nós chegamos aqui porque Deus tem algo para que venha ser revelado através de nós, e temos que fazer essa diferença. Deus nos escolheu, Deus te escolheu dentro do seu lar para fazer a diferença, porque vemos que Davi foi escolhido dentro da sua casa, desprezado por muitos, mas o Senhor usou com autoridade, o Senhor usou com ousadia, porque era alguém que colocou o coração em fazer a vontade de Deus. E entenda que quando você coloca o seu coração a fazer a obra de Deus, não é você que está pelejando mais, não. Você não está sozinho, há um exército de anjos juntamente com você, diante da ordem do Senhor, para que possa estar vencendo batalhas e peleja. Não é pela tua força. Em Jeremias 17, se não me foge a memória, versículo 5, vem dizer que maldito o homem que confia no homem, vai na sua força, o seu braço. Muitos têm até uma interpretação que você não deve confiar no outro, não. Não é este tipo de interpretação. Essa confiança é quando você olha para você mesmo e diz, não, a minha força é o que faz eu vencer. Maldito o homem que confia no homem, é em você mesmo. Não, eu confio em mim, eu alcancei por mim, eu cheguei até aqui por mim, a minha força está em mim. Não, a força vem do Senhor. Sem Ele nós não somos nada. Davi não venceu o gigante pela sua própria força, não. Porque quando diz o texto que quando o gigante foi com a lança, com a espada, com o escudo, mas Davi disse, eu vou até você em nome de Jesus. Eu não sei que processo você está passando, qual é o gigante, qual é a tempestade, qual é a luta. Não diga que você vai vencer sozinho. Olhe para essa dificuldade de dizer, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou alcançar a minha vitória em nome de Jesus. Você pode ter um ano frustrado, mas este ano não acabou ainda. Deus vai surpreender a sua vida este ano ainda. Muitas vezes foi difícil, mas pode ter certeza que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que está à frente da peleja, ele não perde batalha, ele não perde guerra.
Muitas vezes estamos olhando com os olhos carnais, e Deus nesta noite pede para você que você venha estar olhando com os olhos espirituais, que há um exército de anjos pelejando por você, há algo sobrenatural acontecendo na tua casa, no teu lar, como foi contado aqui nesta noite. Já um testemunho, entenda que o mesmo Deus de ontem é hoje e eternamente. Basta nós confiarmos, basta acreditarmos que Ele tem na mão todo o poder e toda a autoridade. Aleluias. Mas para isso temos que confiar, para isso temos que acreditar nesse Senhor, qual servimos. Para isso temos que nos colocar na posição como homens e mulheres valentes, porque vemos aqui no versículo 20, ou no versículo 32, disse Davi a Saul: não desfaleça o seu coração, e ninguém por causa deste filisteu, o teu servo irá e pelejará contra ele. Vemos que Davi se coloca a posição: eu vou à guerra, eu vou vencer. E muitos podiam olhar: não, isso aí não vai dar nem o começo, vai ser só uma passada de espada, vai ser só uma, ele vai tombar. Mas entenda que Davi já tinha colocado em seu coração: não, eu não estou indo sozinho, há um Deus poderoso que está do meu lado. Entenda que você não chegou sozinho, você não está sozinho. Muitas vezes você ora e diz: Senhor, eu não sou respondido na minha oração, mas entenda que Ele está contemplando, e muitas vezes o silêncio do Senhor, Ele está falando conosco. Mas como assim o silêncio do Senhor fala conosco? Porque o silêncio tem que trazer em nosso coração que nós temos que ter confiança neste Deus que servimos. Isso aí. Aleluia. Porque muitas vezes há pessoas aonde oram e querem que Deus já responda, mas cadê a nossa confiança no Senhor? Cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé em acreditar que não é naquilo ao qual vemos, mas naquilo ao qual nós esperamos? A fé não é palpável. A fé não é aquilo ao qual eu estou vendo no momento ali, não. É a fé aquilo ao qual eu penso: Senhor, eu sei que vai alcançar, eu sei que eu vou chegar lá. Eu não sei se o mar vai se abrir no meio ou se eu vou passar por cima, mas que eu vou chegar na promessa do Senhor, eu vou chegar em nome de Jesus. Não há barreira, não há impedimento que possa impedir o trabalhar que Deus tem na tua vida. Não há nada que possa parar. Somente nós mesmos, muitas vezes, por desacreditar, a nossa incredulidade, muitas vezes, de acreditar que é o Deus que pode fazer todas as coisas. Quando nós olhamos um texto que fala aqui sobre tempestade, e há um texto também onde vem dizer que quando os discípulos estavam na embarcação, vem dizer que uma grande tempestade veio naquela embarcação, e vem dizer que Jesus não estava naquele momento, naquele barco. E quando nós olhamos o texto, vem dizer que Jesus vem andando sobre as águas. E muitos se pasmaram, se assustaram, achando que era um fantasma. Mas Jesus se apresentou. Isso me chama muita atenção, porque muitas vezes nós esperamos que Jesus esteja na nossa vida quando o momento está tranquilo. Não está tranquilo, Deus está na minha vida. Se eu estou em luta, Deus não está, não. Deus está em meio à tempestade também. Deus também está em meio à dificuldade, mas Ele está observando qual é o tamanho da sua fé, qual é o tamanho da sua confiança no Senhor. Porque Davi não confiava na sua força, Davi confiava no Senhor. Foi falado aqui nessa noite: os que confiam no Senhor. E será que nós temos essa confiança mesmo? Ou será que quando chega na segunda-feira, muitas vezes vem uma luta, vem uma dificuldade, muitas vezes eu gabato: não vou mais pegar essa semana, não vou mais porque a luta está difícil. Mas cadê a sua confiança no Senhor? Cadê a sua confiança naquele ao qual deu a sua vida, derramou o seu sangue inocente para nós estarmos aqui? Pelo processo que Ele passou, em nenhum momento Ele pensou em desistir, em nenhum momento Ele pensou em parar. E muitas vezes nós pensamos em desistir e parar, mas entenda que em todo momento Ele está com você, Ele não te abandonou. Muitas vezes você pode estar frustrada dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, mas entenda que Deus está no controle de todas as coisas. E vemos que naquela embarcação, quando Jesus chega sobre ele, Pedro ousadamente diz: Senhor, se é Tu mesmo, me chama para me ir até o Senhor. E ele desce da embarcação, e algo que me chama muita atenção, que vem dizer o texto, Jesus vem dizer assim: vem. Primeiro ele pede o que é autorização, porque ele sabia que na palavra de Jesus havia autoridade. Aleluia.
E quando Jesus vem dizer vem, a autoridade que Deus está dando para ele, vem, pode vir que eu te chamei. E nesta noite Deus está dizendo vem para a vida de muitos que não estão, porque Ele já deu autoridade para você estar dando por cima das águas. Não tenha medo, não se espante. Você é escolhida por Deus. Muitas vezes as palavras ou qual você tem ouvido decorrer da semana são palavras negativas, onde você não pode, onde você não consegue, onde você não vai alcançar. Mas entenda que aquele que te escolheu tem na mão toda a autoridade. Que enquanto ele não bateu o martelo, não está decretado, porque ele é juiz, ele é advogado, ele é intercessor, ele é o nosso protetor a todo momento e a todo instante. Aleluia. E Pedro anda, e muitos questionam, muitos em suas pregações até falam como Pedro teve medo, mas eu digo que Pedro foi ousado, porque ninguém teve a ousadia de Pedro. E muitas vezes é muito mais fácil nós apontarmos e dizermos ao Pedro afundou, mas nós não contamos quantos passos Pedro deu. E muitas vezes nós não olhamos quantos passos as pessoas deram, porque muitas vezes, irmãos, é fácil nós apontarmos. A semana passada eu ainda ministrei sobre estarmos julgando, sobre estarmos atacando pedras sobre os outros. O Senhor me deu uma mensagem sobre isso. Na outra oportunidade eu trago. E dentro disso, muitas vezes nós questionamos ou apontamos quantos passos Pedro deu. Ele pode até afundar, porque todos nós, muitas vezes, a Bíblia não é clara em dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E muitas vezes apontamos: ao fulano caiu, fulano saiu. E muitas vezes nós nos intimidamos, estamos dentro do barco, mas ele foi ousado e andou sobre o cima das águas. Muitas vezes nos acovardamos e ficamos aí presos ao materialismo, porque dentro deste texto, dentro dessa mensagem que o Senhor me fez lembrar agora, aleluia, muitas vezes deixamos de ser ousados, porque estamos presos aos bens materiais. Aleluia. Vemos que os demais discípulos ficaram presos ali. Não tiveram a ousadia de Pedro, por mais que Pedro mais à frente afundou. Mas entenda que por mais que ele afundou, o Jesus que nós servimos estava do lado dele. Aleluia. Por mais que ele se intimidou, perdeu ali a confiança, começou a olhar para um lado, para o outro, vem dizer o texto que ele começou a olhar para o quê? Para a tempestade. Porque muitas vezes nós pensamos: não, para mim ir até Jesus, Deus tem que acalmar tudo. Não pode ter tempestade, irmã Claudete. Tem que estar tudo calminho, o mar tem que estar plano para me andar por cima, não. Muitas vezes Deus vai fazer lutas, dificuldades, para que você possa ir até meio a essa dificuldade. Para que você possa confiar que aquele que disse vem, já deu autoridade para você vencer. Já deu autoridade para você alcançar. Não olhe para um lado, para o outro, para o vento, para a tempestade, mas olhe para o alvo, que é Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele que tem autoridade. Se Ele disse vem, vá. Confia somente no Senhor. Se coloque de pé nesta noite, vamos orar. E para encerrar, vem dizer a palavra do Senhor que aquele homem ao qual lá atrás, desprezado, aquele homem lá atrás ao qual estava esquecido, venceu este gigante, como todos sabem, mas à frente foi colocado como rei. E dentro dessa situação, o Senhor falara ao meu coração esse dia: enquanto ele estava no pasto, ninguém quis matar. Enquanto ele estava cuidando de ovelhas, ninguém quis matar Davi. Mas quando ele assentou sobre o trono como rei, quando Saul, aliás, descobriu que o Senhor tinha ungido a ele como rei, Saul colocou em seu coração ceifar a vida dele. Então nós vemos que quando nós não estamos muitas vezes numa posição ou servindo ao Senhor, nós não somos perseguidos. Mas quando você está fazendo algo para o Senhor que está incomodando o inferno, você é perseguido. Então entenda, você está no caminho certo, você está no caminho correto. Porque a palavra do Senhor vem dizer que no mundo nós temos tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo, o Senhor já venceu. Então se você está sendo perseguido, se você está sendo maltratado, se o inimigo tem se levantado contra a tua vida, é porque Deus tem um chamado grande na sua vida. E muitas vezes Ele quer intervir e quer parar, porque sabe que o Deus que prometeu, Ele não mente. Ele não volta atrás da sua palavra dentro das condições da nossa vida em obediência a Deus.
E isso que o inimigo quer fazer muitas vezes, que você saia fora do roteiro que Deus quer para a tua vida. Mas entenda, continue, assim como Davi continuou. Ele foi honrado porque ele continuou servindo ao Senhor. Entenda que nesta noite Deus vai honrar vidas aqui, mas continue neste propósito, continue na sua humildade, continue buscando o seu, independente se você tem posição, não faça com excelência, faça por gratidão ao Senhor. Faça porque Ele tem muito mais. Por mais que nós entreguemos a nossa vida, tudo o qual muitas vezes nós achamos que estamos nos desgastando na obra do Senhor, nem se compara naquilo o qual Ele fez por mim e por você. E que esta mensagem você venha refletir. Confia no Senhor. Você não chegou aqui com as suas forças, mas há um Deus do seu lado. Entenda, há um Deus do seu lado que diz: vem, vai, que você vai alcançar. Ele está fortalecendo vidas aqui nesta noite. Eu não sei da maneira que você adentrou. Muitas vezes você diz: isso é voz de pregador, já é algo que o pregador diz que você não sabe do jeito que você entrou. Não, eu não sei. O Senhor muitas vezes nos mostra algo, mas só Deus sabe o seu coração. Muitas vezes você não contou nem para o seu esposo e nem para a sua esposa o que você está passando, mas Deus sabe da maneira que você chegou aqui. E se muitas vezes você chegou angustiado, cansado, dizendo: eu vou parar, não para, porque a promessa irá acontecer na sua vida. A promessa está aberta, a promessa está logo ali, mas um pouquinho de tempo e você vai ver os milagres do Senhor na tua vida. Irá acontecer, mas seja forte, seja corajoso, seja valente. Seja alguém aonde tem a presença do Senhor. Não precisa você ter bens materiais para você ser bem sucedido no mundo espiritual, não. Mas quando você tem a presença do Senhor, você pode ter certeza que você vai alcançar as bênçãos sobre essa terra. E eu quero orar nesta noite por vida. Se você sentir no seu coração, se você está passando por uma luta de vida, não precisa você contar o processo que você está passando, não precisa você me contar a luta. O Senhor já sabe de todas as coisas, mas entenda, a partir do momento que você der um passo aqui, Deus estará operando na sua casa. Deus está intervindo no seu lar. Deus está intervindo em causas aonde muitas vezes parece irreversível, mas a palavra do Senhor me diz e te diz: há algo impossível ao Senhor. Nada é impossível ante Deus ao nós concebemos. Sai daqui fortalecido. Sai daqui como uma guerreira, como um guerreiro, como alguém ou vai quando no dia de amanhã um gigante que se afrontar diante da sua vida. Entenda, você vai dizer assim: você vem em mim com espada, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor, porque aquele que me escolheu é Ele que me fortalece. Aleluia, glórias a Deus. Você não tem que lutar contra carne nem sangue, mas contra as potestades, contra principados. E nesta noite, principados e potestades estão caindo por terra, porque é um passo de confiança nesta noite aqui nesta casa. Pessoas estão dando um passo e dizendo: eu creio, eu acredito no Deus ao qual eu sirvo. É isto que o Senhor está procurando. Alguém que se coloque na brecha, na posição, para estar combatendo essas ciladas que o inimigo está levantando. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus Pai, está no céu. A tua palavra foi pregada nesta noite, ó Pai querido. Aqui, Senhor, na frente a vida, Senhor. Eu não sei o processo, não sei a situação que estou passando, mas o Senhor sabe e conhece todas as coisas, ó Pai querido. Vai operando, ó Pai amado, na vida de cada um nessa noite, Senhor. Vai entrando com a provisão neste momento, ó Pai, em lares e em vida, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo, ó Pai amado, tem tentado contra a vida das tuas filhas, Senhor, não venham prevalecer, ó Pai querido, diante, ó Pai, a tua casa, Senhor Pai. Da autoridade e ousadia, Senhor, para que possam vencer, ó Pai, as lutas, dificuldades, Senhor. Enche com autoridade, unção neste momento, ó Pai querido, que o Senhor venha usar a vida das tuas filhas, ó Pai, como um canal de bênção sobre esta terra, como instrumento em tuas mãos, ó Pai, que através dos lábios, que através da unção, ó Pai, ó qual foi derramada sobre a vida das tuas filhas, ó Pai querido, e dos teus filhos, ó Pai amado, cadeias venham cair por terra, todo mal, todo levante, Senhor, venha ser aniquilado pela autoridade do teu santo e poderoso nome, ó Pai querido. Assim nós te pedimos, ó Pai, derrama a tua graça, o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, em nome de Jesus.
Aleluia. Glórias a Deus. Podemos assentar, voltar aos nossos lugares. Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a vida da igreja, ao presbítero Hamilton, à diaconisa Claudete, né, pela recepção, pelo companheirismo, né, são pessoas ao qual conhecemos Hamilton um pouco mais, já fizemos um negócio há um tempo atrás, né, e depois o Senhor nos trouxe a este ministério juntamente com ele, então é uma amizade que nós temos, né, que ficará para a eternidade, o carinho que eu tenho pela nossa família, a esta igreja ao qual nós amamos de coração, né, que os irmãos continuem orando pela minha vida. Aleluia. Tenho passado alguns dias, né, com dificuldade de enfermidade, mas enquanto tiver fôlego, enquanto o Senhor me der condição para estar de pé, para estar falando deste evangelho, eu estarei anunciando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Continue orando pela minha casa, né, estamos aí hoje, toda a minha família, devemos meio apertadinho, mas estamos aqui, né, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um. Aleluia.